Olá, tudo bem? Que bom que você está aí. Estou muito feliz com a sua presença. Seja bem-vindo a mais um culto nosso aqui. Quero convidar você a participar. Depois eu dou uma olhada, eu releio o chat, eu olho os comentários e eu sempre fico muito feliz com a sua participação. Então quero te incentivar a continuar participando, deixando o seu joia aqui, deixando o seu comentário, participando do chat, porque isso faz toda a diferença. É assim que a gente vai sendo igreja nesse tempo de pandemia, não é mesmo? Agora, abra o seu coração aí, prepara o seu coração, porque o que a gente vai fazer aqui é espiritual. E se Deus de fato não abrir a nossa visão e o nosso coração, você vai passar aqui esse tempo com a gente, nada vai acontecer na sua vida. Então, feche os seus olhos e ore comigo dizendo: Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, não aquilo que gostamos, mas sim aquilo que precisamos ouvir. Nós queremos de fato, Pai, sermos chacoalhados pela Sua presença, nós queremos ser constrangidos na Sua santidade, Pai. Nós queremos crescer, nós queremos alcançar níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. Por isso, Deus, fala com cada pessoa que está participando desse culto agora, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa se revelar, que o Senhor possa responder perguntas que estão sendo feitas, ó Pai, que o Senhor possa responder clamores, ó Pai, que o Senhor venha falar com o seu povo. Essa é a nossa oração e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Silêncio no 7, vamos começar então. Aí na nossa ficha a gente tem uma parte que fala sobre religião e você assinalou que é cristão. Ah, você reparou? Eu amo dizer que eu sou cristão, eu falo pra todo mundo. Inclusive eu até deixei um glória a Deus bem pequenininho aí no cantinho. Eu vi, interessante. E como é ser cristão pra você? Ah, ser cristão é maravilhoso. Eu vivo Deus, eu amo Deus, eu respiro Deus. Lá em casa a gente sempre lê os Salmos 23, a gente nunca esquece de quem Deus é. Você já reparou, né? Eu amo falar que eu sou cristão. Eu percebi. E você serve em algum ministério? Ah, eu sirvo no ministério de crianças. Mas tem umas coisas que me incomodam, sabe? Tipo o que te incomoda? A gente tem muitos voluntários, mas a maioria deles, sempre que eu peço alguma coisa, ou eles falam que não podem, que não sabem, ou falam que depois vão fazer e aí esquecem, e isso me irrita muito. E você fala com eles ou ensina essas pessoas como elas podem servir com excelência? Eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. Eu prefiro pegar e fazer. Gostou, gostou. Não gostou, amém. Querido, você já sabe, nós estamos numa série de mensagens chamada Cristão Não Praticante. E essa é uma série que fala a respeito de pessoas que dizem acreditar em Deus, mas que estão vivendo por aí como se Deus não existisse. E como é que essas pessoas vivem como se Deus não existisse? É muito simples, elas não oram, elas não têm relacionamento com Deus, sabe? Elas não cultivam de fato uma intimidade com Ele. Elas não perdoam aqueles que as ofendem, aqueles que a machucam, ela guarda rancor, ela não perdoa, ela não contribui, sabe? Ela não é fiel na entrega do dízimo, da oferta, não é generosa, não tem um coração grato, ela não é fiel nos seus compromissos, falha o tempo todo, volta atrás. Ela é uma pessoa que não ama a igreja de Jesus, sabe? Não ama a comunhão, a comunidade. Ela é uma pessoa que não prioriza o reino de Deus. Essas são as pessoas que têm vivido como se Deus não existisse. E hoje nós vamos falar sobre aqueles que dizem acreditar em Deus e não fazem discípulos. Eles dizem que acreditam em Deus, que acreditam no reino de Deus, mas eles não fazem discípulos. E para isso, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28, verso 18. Ao longo dessa série, eu quis colocar sal na sua boca e te deixar com sede de Jesus. E eu espero que você não só tenha ficado com sede, como eu espero que você tenha buscado e que você tenha sido saciado por Ele. Olha só, Mateus 28, verso 18. Abra a sua Bíblia, liga, destrava, não importa. O importante é você participar. Junto da sua Bíblia, deixe um bloco de anotações. Comece a anotar, porque fazendo isso você vai aprender muito mais, reter muito mais conhecimento. Mateus 28, 18. Jesus se aproximou-se deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Querido, esse é o texto que fala sobre a grande comissão. Um texto muito conhecido, muito famoso entre os cristãos. Mas eu te pergunto, você sabe o que é a grande comissão? Está claro para você o que é a grande comissão? A grande comissão nada mais é do que a missão de todo crente. Só que a missão de todo crente é muito mais do que apenas falar de Jesus, e é isso que eu quero te mostrar aqui. A missão de todo crente é falar de Jesus, levar as pessoas ao batismo e depois acompanhá-las também num caminho de obediência, um caminho de arrependimento, de piedade. Agora, ao mesmo tempo que aqui no verso 18 você tem a grande comissão dada por Deus, no verso 16, alguns versículos antes, você vai perceber as pessoas vivendo debaixo da grande comissão, só que agora do diabo. E a diferença do verso 16 para o verso 18, da comissão do diabo e a comissão de Jesus, é que enquanto a comissão de Jesus é proclamar a verdade, é trazer vida, é trazer libertação aos cativos, a missão do diabo, a grande comissão do diabo tem a ver com mentira. Tem a ver com proclamar fake news, tem a ver com promover a desunião, a quebra de relacionamentos. Agora, se você observar, não há aqui uma terceira grande comissão. A grande comissão de Jesus é aquela que o diabo estabeleceu. Ou seja, na vida, você tem que observar se você está praticando a grande comissão que Jesus deixou ou a grande comissão que o diabo tem deixado. Por isso eu te pergunto, olha para a sua vida por um instante. Dá uma olhada nos seus relacionamentos, nas suas redes sociais. E me diz, qual dessas duas você tem praticado? Aquilo que você fala é a verdade ou é a mentira? Aquilo que você escreve nas suas redes sociais é a verdade? Promove união? Promove vida? Ou é fake news? Está promovendo separação, brigas? Está promovendo morte? Eu pergunto isso porque, infelizmente, muitos de nós estamos fazendo muitas coisas, mas quase nada daquilo que Deus pediu. E no dia que nós formos prestar contas para Deus, nós vamos ficar numa saia justa, porque a única coisa que Deus nos pediu, nós não temos feito. É verdade ou não é? A única coisa que Jesus mandou a igreja fazer, os seus discípulos fazerem, é fazer discípulos. E pensando, refletindo, nós temos 365 dias no ano, nós temos 24 horas por dia, multiplica isso pela sua idade, quantos discípulos você fez? Agora, se você levasse a sério o evangelho, quantos discípulos você não deveria ter feito ao longo de toda essa caminhada? Ou seja, não basta você ter velocidade, não basta você ter força, se você não tem direção. Força e velocidade te fazem chegar e te fazem chegar rápido, mas no lugar errado. Portanto, antes de ligar o motor, antes de pisar no acelerador, você precisa checar se a direção da sua vida está correta. Verso 18, Jesus se aproximou e disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Percebe? A direção não é construir igrejas no sentido de prédio, de templos luxuosos. A direção não é a gente ficar famoso, virar estrela do mundo gospel, ter milhares de seguidores. A direção não é você construir um império na terra. A direção não é você perder a sua vida tentando conquistar dinheiro ou desfrutando dos prazeres carnais. A direção é façam discípulos. Façam discípulos. Se a gente observar, o livro de Mateus começa mostrando a linhagem real de Jesus e agora termina falando sobre o seu poder e sobre a sua autoridade enquanto rei. E querido, observe, em mais de 2000 anos de história, quantos governos não se levantaram, mas também foram destruídos? Quantos ditadores não passaram pela história da humanidade? Quantos reinos foram estabelecidos e depois completamente esquecidos? Mas o reino de Deus, repare, é o único que é eterno e não passa. E é por isso que em Isaías 9 está escrito, o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, nessa vida, reis vão surgir e reis vão desaparecer. Governos vão ser estabelecidos e depois destruídos. Mas o reino de Deus é o único que durará para todo sempre. O
que precisamos entender então é que não existe um reino maior do que o reino de Deus. Não existe um governo maior do que o governo de Jesus. Não existe alguém que tenha mais poder e autoridade do que Jesus Cristo. E é justamente esse que está dizendo, olha, vão, porque eu tenho poder e eu tenho autoridade. Então vão, façam discípulos. Por isso, nós não podemos olhar para esse texto como uma grande sugestão. Não é para olhar para esse texto como uma sugestão. Esse texto fala de um decreto vindo da boca do Rei, da boca do Senhor, da boca do nosso Deus. Esse texto fala de uma ordem expressa. Essa é uma ordem que Deus deu à sua igreja. Portanto, a grande pergunta é: quanto você tem sido obediente à única coisa que Deus te pediu para fazer? Quanto você está obedecendo a Deus? Querido, para nos mostrar o tamanho do seu poder, Jesus, sem usar dinheiro, Jesus sem estabelecer um governo estatal na terra, Jesus sem usar armas, Jesus sem estabelecer um exército, ele pega 11 pessoas medianas e ele envia para conquistar o mundo. Essa, sem dúvida, foi o maior empreendimento em que o ser humano foi, de fato, angariado, que o ser humano participou, foi chamado a executar. E os 11 foram. Eles alcançaram milhares de pessoas ao longo dos anos e das gerações. Mas hoje, olha que legal, porque Deus nos chama a fazer parte dessa mesma missão. Você tem noção do que isso significa? Você tem ideia do que isso significa? Hoje Deus nos chama para fazer parte desta mesma missão. Dá uma olhada de novo no seu texto, verso 19. Você vai encontrar aí a palavra portanto. Portanto, vão e façam discípulos. O portanto aqui é uma ligação do assunto anterior ao novo assunto que vai ser introduzido. Ou seja, aquele que tem poder e autoridade, ele está dizendo vão. E é com base então neste poder e nessa autoridade que nós devemos ir. É com base nesse poder e autoridade que nós temos que ser obediente e cumprir a grande comissão. No verso 19 ainda diz vão, vão. Se você observar, todos os outros verbos estão no gerúndio, indo, fazendo, batizando, ensinando, mas vão é um imperativo. Ou seja, todos os outros verbos, eles só vão acontecer, eles são consequências do quê? Da sua obediência, de sair do comodismo, da zona de conforto e começar a viver enquanto um cristão. Agora repare, porque o universo inteiro está em obediência a Deus, o universo inteiro. Ele dá uma ordem e os anjos de imediato vão e cumprem a sua ordem. Ele dá uma ordem e os demônios saem. Ele dá uma ordem e a mula profetiza, até o verme obedece a Deus. O universo inteiro está em obediência. O mar obedece, o vento obedece, as estrelas obedecem, o universo inteiro. Mas a grande pergunta é, você está em obediência? Porque o Senhor disse, vão, façam discípulos. Você tem feito discípulos por onde você passa? Você tem sido obediente àquilo que Deus te pediu para fazer? Porque o que você precisa entender é que a grande comissão não é apenas um imperativo, mas também é intransferível. A ONG não pode evangelizar como a igreja evangeliza. O governo não pode batizar pessoas, ninguém pode fazer discípulos. Este é o privilégio que Deus deu para a sua igreja. Deus deu esse privilégio para você. O privilégio de ver vidas sendo restauradas. O privilégio de ver histórias sendo redimidas. O privilégio de ver casamentos sendo restaurados. Pessoas sendo salvas. Deus deu esse privilégio para você. E não só o privilégio de ver, mas o privilégio de participar, o privilégio de ser instrumento nas mãos de Deus para que essas coisas aconteçam. Olha o que diz Marcos 16, verso 15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e se beberem veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes serão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus.
Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais. Querido, olha o que esse texto está dizendo. Os sinais acompanham aqueles que vão e não aqueles que ficam. Percebe? Os que vão são aqueles que experimentam do poder e da autoridade de Jesus, e não aqueles que não fazem nada, e não aqueles que ficam sentados consumindo entretenimento. Percebe? Querido, você precisa entender que quando você se dispõe a falar, quando você se dispõe a servir, quando você quer ser usado por Deus, Deus começa a confirmar suas palavras com sinais, com poder, com autoridade, com milagres. Em Hebreus, o autor diz: Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, por meio de maravilhas, por meio de milagres, também por dons do Espírito conforme a sua vontade. Atos 4:33 diz: com grande poder os apóstolos anunciavam, davam testemunho da ressurreição, e sobre todos eles havia graça. Só com poder já seria algo maravilhoso, com grande poder então é algo incrível. Ou seja, quando nós nos dispomos a sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, a estender a mão, a repartir, a abraçar, a amar, a falar de Deus, Ele começa a confirmar o nosso testemunho com poder, com autoridade e com sinais, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação. Por isso eu te pergunto, o que te impede hoje de falar de Jesus para quem está sofrendo do seu lado? Às vezes você tem a coragem de ir na farmácia e comprar um remédio para a pessoa que está sofrendo, mas não tem a mesma coragem de orar por ela. Às vezes você tem a coragem de correr atrás de inúmeras coisas, tentando ajudar aquela pessoa, mas você não tem coragem de falar de Jesus para ela. O que te impede de falar de Jesus? O que te impede de orar por cura? O que te impede de buscar a presença de Deus na vida daquela pessoa? Eu chego a pensar que a nossa falta de evangelização não é por falta de método, poder, conhecimento. A nossa falta de evangelização, na verdade, é por falta de temor a Deus. Porque se a gente tivesse a mínima consciência de quem Deus é, não seríamos rebeldes em relação à sua ordem. Se nós tivéssemos a mínima consciência de quem Deus é, da consequência da nossa desobediência, da nossa rebeldia, nós não deixaríamos de fazer o que Ele nos pede aqui. Se nós tivéssemos a mínima consciência do poder transformador que Deus tem para libertar, curar e salvar, nós não deixaríamos de falar de Jesus para ninguém. Portanto, a nossa falta de evangelização não é por falta de conhecimento, não é por falta de método, não é por falta de poder, é por falta de temor ao Senhor, é por falta de paixão. Porque se eu for conversar com você sobre algo que você gosta, sabe o que vai acontecer? Você vai terminar essa conversa me convencendo a comprar aquilo que você está me apresentando. É ou não é assim que acontece? Se você ficar andando muito comigo, daqui a pouco você está tomando água com gás, fazendo planilha financeira, investindo em ações. Por quê? Porque eu gosto dessas coisas. Se você andar muito comigo, você também vai ser mais apaixonado por Deus, vai ser mais apaixonado pela igreja de Jesus. Porque quando a gente é apaixonado por algo, a gente fala disso o tempo todo. Ou seja, a nossa falta de evangelização não é por falta de método, não é por falta de poder, não é por falta de conhecimento, é por falta de temor, é por falta de paixão. De modo que se você fosse apaixonado por Deus, temente a Deus, você falaria dele o tempo todo para todo mundo, aonde você estivesse. É verdade ou não é? Eu penso que nós deveríamos ser apaixonados por Deus como Moisés. Moisés falou assim: olha, se o Senhor não for, eu também não vou. Ainda que seja a terra prometida, eu prefiro o deserto com o Senhor do meu lado do que a terra prometida sem a sua presença. Deveríamos ser apaixonados como John Knox, que disse: ou o Senhor me dá a Escócia para o Senhor, ou então eu prefiro morrer. Percebe o nível de paixão dessas pessoas? Queridos, se queremos cumprir a grande comissão, nós precisamos temer a Deus, nós precisamos ser apaixonados por Ele. Porque por mais que eu obrigue você a falar de Cristo, ainda vale o princípio de que a boca fala o que está cheio o coração. E a pergunta que eu te faço é: do que está cheio o seu coração? Do que você tem falado sempre? Porque enquanto não formos cheios da presença de Deus, não iremos transbordar de Deus. Deu para entender? Do que você mais fala hoje?
Se queremos cumprir a grande comissão, nós precisamos ter compaixão pelas vidas. Eu acho impressionante um pai e uma mãe se matar para dar um bom estudo para os seus filhos e não pensar na vida eterna deles. Eu fico chocado com isso. Em famílias que se sacrificam para ter uma vida boa aqui na terra durante no máximo 100 anos e se esquecem de pensar na eternidade. Querido, deixa eu te esclarecer o conceito de morte na Bíblia. Morte não é o fim. Morte significa separação. Quando, por exemplo, Adão e Eva pecaram, eles foram separados de Deus. Quando alguém morre aqui na terra, essa pessoa é separada dos outros que estão vivos. Morte não é o fim, morte é a separação. Agora, se quando você morrer, a sua vida não vai acabar, você apenas vai ser separado, a grande questão é, onde é que você vai passar a sua eternidade inteira? Outra grande questão é com quem você vai passar a eternidade inteira. Porque se você gosta tanto assim da sua família, se você ama tanto assim a sua família, você está aceitando mesmo a ideia de você passar a eternidade no céu e eles não? Porque tem gente que luta tanto para ter a família perto, vamos morar junto. Luta tanto para ter os amigos perto, mas não fala de Jesus, ou seja, vai passar a eternidade inteira separado. Está faltando compaixão no nosso coração, está faltando compaixão. O que você precisa entender é que falar de Jesus para alguém é o melhor presente que você pode dar para essa pessoa. É a maior expressão de amor que você pode dar para ela, é falar para ela de um Deus vivo, poderoso, que pode mudar a vida dela e mais, garantir a entrada dela na eternidade. Eu não sei qual versão da Bíblia você está usando aí, mas em algumas versões está escrito assim, vão, em outras está escrito indo ou mesmo ide. Agora, o que precisa ficar claro é que a ideia do texto não é que você saia geograficamente de onde você está, ou que você deixe a sua família para ir para um lugar desconhecido. A ideia do texto é que enquanto você está vivendo, você está fazendo discípulos. Enquanto você está trabalhando, você está fazendo discípulos. Enquanto você está estudando, você está fazendo discípulos. Porque, querido, Deus não te colocou aonde você está por um acaso. Deus não te colocou na sua família por um acaso. Deus não te colocou no meio dos seus amigos por um acaso. Deus deseja alcançar essas pessoas e Ele quer usar você. Você precisa entender a responsabilidade que você tem sobre os seus relacionamentos, porque você acessa um povo que eu não acesso. E eu estou fazendo a minha parte. Mas e você está fazendo a sua? Porque um dia a gente vai prestar contas de todos que passaram por nós e não ouviram falar de Deus. Portanto, vão é muito mais do que um sair geográfico, é um sair de um comodismo, é sair de uma zona de conforto, é você sair de um estado de inércia e começar a agir como de fato um cristão, um filho de Deus. Percebe? Ainda no verso 19, portanto, vão e façam discípulos. Às vezes a gente deixa de fazer discípulos porque a gente pensa assim, não, é muito difícil, é difícil demais. Veja os exemplos que a Bíblia nos dá. Em Marcos 5,19, Jesus liberta um endemoniado, esse rapaz quer seguir a Jesus, mas Jesus não deixa, Jesus diz, não, volta para a sua região. E aquele rapaz voltou para a sua região e ele começou a falar para todo mundo aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Deixa eu te perguntar, qual era a mensagem desse rapaz? Qual era a mensagem dessa pessoa? Repare que a mensagem dele não era uma teoria, não era uma filosofia, não era uma teologia. A resposta dele era o que Jesus havia acabado de fazer na sua vida. A nossa maior mensagem, presta atenção, não é o que Deus está fazendo na vida dos outros. A nossa maior mensagem é o que Deus está fazendo nas nossas vidas. E o texto diz que ele foi e contou para todo mundo o que Jesus estava fazendo. E ele saiu pregando numa região chamada Decápolis. E se você não sabe, Decápolis é uma região de 10 cidades romanas. Ou seja, este cara que há pouco tempo era um endemoniado, agora se transformou num missionário na sua terra. E tudo o que ele dizia era apenas o que Jesus havia feito. Percebe? Porque se Deus usou a vida de uma pessoa assim, sem treinamento nenhum, sem experiência nenhuma, imagina o que Deus pode fazer através de você. Fazer discípulos não é difícil. Fazer discípulos não é difícil. Basta você comunicar aquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida.
Em João 4:28, Jesus encontra uma mulher, ela está buscando água, Jesus muda a vida dela, o texto diz que ela deixa a água para lá, e ela volta para sua cidade, e ela começa a contar para todo mundo, ela começa a dizer, vocês precisam conhecer alguém que mudou a minha vida. Qual era a mensagem dessa mulher? A mensagem dela era, vocês precisam conhecer alguém que mudou a minha vida. Fazer discípulos não é difícil, basta você levar as pessoas até Jesus. Agora talvez você esteja se perguntando, mas onde Jesus está para que eu possa levar as pessoas até Ele? A Bíblia diz que onde estivessem 2 ou 3, ali Ele estaria. Jesus está aqui na igreja, Jesus está na célula, Jesus está na sua casa, quando 2 ou 3 pessoas se reúnem para buscar a presença dEle. Qual foi o papel daquela mulher? Repare que aquela mulher não pregou a mensagem que Jesus pregou, não, a única coisa que ela fez foi apresentar o que Jesus havia feito e levar as pessoas até Jesus. O que você precisa fazer? Você precisa falar mais daquilo que Deus está fazendo na sua vida, e você precisa ajudar as pessoas a se encontrar com Deus. Querido, fazer discípulos não é difícil. Quando Jesus age na sua vida, você fica em ponto de ebulição. Quando Jesus age na sua vida, você fica fervendo e você não sossega até começar a transbordar. Fazer discípulos não é difícil. O que você precisa entender é que você já sabe tudo o que é necessário para conseguir levar alguém a Cristo. E se você não sabe de muita coisa, você sabe pelo menos dizer, eu estava condenado, mas agora eu estou livre. Eu estava morto e agora eu estou vivo. Eu estava aprisionado e agora eu estou liberto. Eu estava doente e agora eu estou curado. Eu estava triste e agora eu estou feliz. Eu era cego e agora eu vejo. Tudo o que você precisa para levar alguém a Cristo, você já tem. Certa vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que estava internada no hospital. E essa pessoa, ela não falava mais, ela não enxergava, ela não andava. Essa pessoa, ela só tinha um movimento com um braço. Então, sempre que ela recebia uma visita no seu quarto, ela levantava a mão e começava a apontar para o céu. Aquela pessoa estava usando tudo o que ela tinha para levar as pessoas até Deus, para conectar as pessoas com Deus. Você tem usado tudo o que você tem para conectar as pessoas com Deus? Porque às vezes você acha que não tem nada, mas você tem muito. Você tem tudo que você precisa para levar as pessoas até Jesus. Se você tem vida com Deus, você já tem o que é necessário. Fazer discípulos não é difícil. Agora, o discípulo não é quem te segue nas redes sociais, isso não é discípulo. Discípulo não é quem te admira, quem te ouve na internet, quem curte o seu trabalho. Discípulo é quem conheceu Jesus através da sua vida. É quem você batizou. É quem você deu a mão e está ensinando agora um caminho de obediência, de piedade, de quebrantamento. Portanto, eu te pergunto, em toda a sua vida, quantos discípulos você fez? Repare que não é quantos seguidores você tem nas redes sociais, quantos fãs, quantos admiradores, quantos discípulos você fez. Porque essa será a pergunta que Jesus vai te fazer. E aí? A única coisa que eu pedi para você fazer, você fez? Onde é que estão os seus irmãos? Jesus não vai perguntar para você quanto que você guardou de dinheiro, quantas casas você comprou, se você foi promovido, se você fez faculdade. Jesus vai perguntar para você quantos discípulos você fez. Querido, hoje eu estou aqui para te dizer, a missão de todo cristão é fazer discípulos. Não é ter seguidores nas redes sociais, não é ficar famoso na internet, não é nada disso. A missão de todo cristão é fazer discípulo. Hoje eu estou aqui para te dizer, fazer discípulos não é difícil. Fazer discípulos é fácil. Primeiro, porque você tem Deus com você. E Ele disse, olha, eu tenho toda a autoridade, todo o poder, e isso está disponível para você usar quando precisar, para testemunhar, para falar de mim. Fazer discípulos é fácil. Segundo, porque o Evangelho não é uma má notícia. O Evangelho é uma boa notícia. Pregar o Evangelho é você dizer, olha, você tem uma dívida com Deus que é impagável. E se você não pagar, você vai ser condenado ao inferno. Só que ao mesmo tempo que eu vim te dar essa notícia ruim, que a sua dívida é muito alta, eu também quero te dar uma notícia boa.
Deus sabia que você não teria condições de pagar, por isso Ele mesmo pagou, entregando o seu Filho Jesus à morte, e Ele morreu por você. A dívida está paga. Você não tem mais dívida com Deus, agora há paz com Deus. Você quer se reconciliar com Ele? Pregar o Evangelho é anunciar uma boa notícia. Em terceiro lugar, fazer discípulos é fácil, porque fazer discípulos é fazer amigos. Nós precisamos tirar da cabeça aquela cena que fazer discípulos é sala de aula. Não tem nada a ver com uma sala de aula, tem a ver com uma caminhada, tem a ver com uma vida de intencionalidade, tem a ver com uma amizade espiritual. Fazer discípulos é você convidar as pessoas para viver com você, num caminho de verdade, num caminho de vida. É por isso que não devemos chamar de irmão somente aqueles que se convertem. Afinal, não é o que ele faz que muda a minha fé, mas é a minha fé que muda o que ele faz. Por conta disso, evangelizar não tem a ver com debater ideias. Evangelizar tem a ver com resgatar os nossos irmãos da escuridão, das trevas e ajudá-los a voltar para a casa do Pai. É por isso que podemos sim chamar uma prostituta de irmã, porque não é o que ela faz que muda a minha fé, mas é a minha fé que vai mudar o que ela faz. Fazer discípulos tem a ver com resgatar a nossa família, resgatar os nossos irmãos, trazer para perto. Em quarto lugar, fazer discípulos é fácil, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida daquele que crê. É isso que Paulo escreveu, o Evangelho é poder de Deus, não há poder maior do que o poder do Evangelho. O Evangelho é capaz de transformar uma pessoa agressiva em um manso. O Evangelho é capaz de transformar um sanguinário em uma pessoa amável, uma pessoa arruinada em um missionário. Não há barreiras para o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Saulo era perseguidor implacável, mas o Evangelho fez dele um grande apóstolo. O Evangelho chegou em Gadara, pegou um homem possesso, rejeitado, transformou ele num missionário. Querido, você já viu alguma cadeia ser aberta e ninguém fugir dela? Nenhum preso fugir dela? Pois é, isso aconteceu. É isso que o Evangelho pode fazer. Ele muda a vida das pessoas. O Evangelho alcançou pessoas na Ásia, na Grécia, na África, na Europa, no mundo inteiro. O Evangelho alcançou doentes, religiosos, feiticeiros, ricos, pobres. O Evangelho tem poder para alcançar a todos. Ou seja, o mesmo Evangelho que mudou a minha vida, transformou a minha história, também pode mudar a sua que está me ouvindo hoje. Pode restaurar seu casamento, pode redimir a sua história, pode mudar a sua perspectiva de futuro. O que você precisa entender é que o Evangelho não é a resposta de Deus para um indivíduo. O Evangelho é a resposta de Deus para famílias inteiras. A palavra diz, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Na Bíblia há inúmeros registros de famílias inteiras se rendendo aos pés de Jesus. Por isso eu te pergunto, Jesus já entrou na sua vida? Porque se Jesus está na sua vida, está na hora dele alcançar a sua família. Está na hora de você começar a ser usado por ele para alcançar a sua família, a sua vizinhança. Se você já foi alcançado por Jesus, você precisa alcançar outros para Ele. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Repare que o texto não limita o Evangelho a uma etnia, a uma raça, a um lugar geográfico, a uma cor, não. O texto diz, façam discípulos de todas as nações, ou seja, de todas as tribos, raças e povos. Agora, ao mesmo tempo que a Bíblia nos diz isso, ela também nos mostra o resultado. Olha o que diz em Apocalipse, João tem uma visão, olha o que diz Apocalipse 7, verso 9, depois olhei e vi uma grande multidão, uma multidão incontável, de todas as nações, tribos, povos e raças. Todos estavam de pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus. Percebe? O mesmo Deus que nos envia a testemunhar, a fazer discípulos, garante o resultado. Por isso não podemos ter medo de falar de Jesus. Não podemos ter vergonha, Jesus garante o resultado. Jesus garante o resultado, por isso podemos falar com coragem, com ousadia. Afinal, quando nós conhecemos o final da história, o jeito de viver a história é completamente diferente. E nós conhecemos o final da história. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aqui eu quero reforçar a importância das pessoas serem batizadas, porque o batismo, ele nos assemelha a Cristo, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. Porque da mesma forma que Cristo morreu pelos nossos pecados, quando descemos as águas do batismo, nós estamos declarando para o mundo a morte da nossa velha natureza, da nossa velha carne, dos nossos pecados. Mas da mesma forma que Jesus venceu a morte e ressuscitou, quando nós saímos das águas, nós declaramos o nascimento de uma nova criatura. Por isso a segunda observação que eu quero fazer é: o batismo é uma ordenança. Ou seja, todo aquele que aceita Jesus, ele tem que batizar. Não porque o batismo é legal, não por causa do momento, da emoção, mas porque o batismo é uma ordenança. Não tem a ver com o desejo de estar afim ou não, não tem a ver com a vontade de querer ou não se batizar, tem a ver com obediência. A terceira observação sobre o batismo é que ele não marca o meio nem o fim da sua vida cristã, ele marca o início da sua caminhada. No livro de Atos há vários relatos sobre batismos e quase todos instantâneos à conversão. Por quê? Porque o batismo marca o início da sua caminhada cristã. Vamos pensar. A Bíblia diz que para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Ou seja, quando nos convertemos, nós somos como uma criança recém-nascida, que agora precisa aprender a falar diferente, a pensar diferente, a agir diferente e a viver diferente. O que é o batismo, então? O batismo é o símbolo que marca o seu novo nascimento. Então esse discurso de que eu ainda não estou pronto para batizar não é válido. Não é válido. Por quê? Porque o batismo marca, é o início da sua caminhada. Percebe? Percebe? Olha que interessante, o batismo é uma ordenança e o único requisito para que você seja batizado é que você tenha aceitado Jesus no seu coração. E é tão interessante porque quando Jesus foi batizado, ele ainda não tinha feito nada, ele estava iniciando o seu ministério público. Mas a Bíblia diz que o céu se abriu e Deus falou: tu és meu filho amado que me dá muito prazer. Percebe? O batismo revela a sua identidade como filho de Deus diante de toda a realidade espiritual. Por isso não apenas devemos nos batizar, como também devemos batizar os nossos irmãos. Como também devemos cumprir a grande comissão. E querido, no dia do batismo, você que apresentou Jesus para outra pessoa, você pode entrar na piscina comigo e ter o privilégio de me ajudar no batismo dessa pessoa. Já imaginou o tamanho da honra e do privilégio que você pode ter? Agora, Atos 2:38 diz: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados no nome de Jesus Cristo. Quantos aqui já foram batizados? Você já foi batizado? Porque olha que interessante. Se você foi batizado no nome de Jesus Cristo. E sabe o que isso significa? Eu não sei se você sabe ou não, mas Jesus é um nome e Cristo é um título que Deus deu para o seu Filho. Ou seja, Jesus é um nome, mas Jesus recebeu do Pai um título chamado Cristo, e Cristo significa aquele que foi ungido, aquele que foi enviado, designado a dar a vida em favor dos seus irmãos. Por isso, se eu e você fomos salvos no nome de Jesus, também nós fomos batizados no nome de Jesus, e eu e você também recebemos o mesmo título, o título de Cristo. Ou seja, não é mais Juan, agora é Juan Cristo, agora é Augusto Cristo, agora é Rafael Cristo, percebe? Todo aquele que é batizado, portanto, agora tem um novo foco. E o foco é os seus irmãos, é dar a vida em favor dos seus irmãos, é fazer discípulos. Todo aquele que foi batizado, agora é enviado para fazer discípulos. Todo aquele que é batizado tem um destino: dar a vida em favor dos seus irmãos. Esse é o ensino de Jesus acerca do batismo. Mais do que um rito religioso, é um elemento pedagógico de fé para nos ensinar a viver enquanto um cristão na terra, que faz discípulos, que batiza pessoas e que ensina as pessoas a caminhar por um caminho de obediência. Cristo agora é o seu nome de batismo. Conta a história que Alexandre Magno, o Grande, ele estava passeando no meio das suas tropas e ele ficou sabendo de um soldado que estava escondido com medo dos inimigos. Ele manda chamar o soldado e quando o soldado se apresenta, ele pergunta: qual é o seu nome, rapaz? Ele diz: meu nome é Alexandre.
Então Alexandre o Grande fica muito irritado, desce do cavalo, pega ele pela blusa e começa a falar: ou você muda de nome, ou você muda de postura. Mas você não pode ter esse nome e continuar vivendo dessa forma. Por que eu estou te contando essa ilustração, essa história? Porque lembra, o seu nome é Cristo agora. Ou você muda de nome, ou você muda de postura. Mas você não pode falar que você é cristão e continuar vivendo desse jeito. Você não pode falar que você é cristão se você não faz discípulos. Ou você muda de nome, ou você muda de postura. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem. 4 coisas merecem destaque nessa porção do texto. Primeiro, o ensino vem após o batismo e não antes. Por quê? Porque se o batismo marca o início da vida cristã, e se a pessoa agora ela nasceu de novo, ela é um bebezinho na fé, então a revelação tem que ser progressiva. Você não pode depositar sobre ela um conteúdo que ela não está pronta para receber. O que você precisa saber é que antes do batismo, a pessoa precisa saber quem ela é, para onde ela estava indo e o que Deus fez por ela. Então, depois do batismo, ela vai entender aquilo que é mais denso com calma. Segundo, devemos ensinar para as pessoas o que Jesus mandou e não aquilo que nós gostamos. Eu digo isso porque tem muita gente que ensina modismo, tradicionalismo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Não é para ensinar o que eu gosto, o que você gosta, o que nós achamos certo. É para ensinar o que Jesus mandou. Terceiro, o texto diz que devemos ensinar todas as coisas, ou seja, não é para ensinar apenas a porção boa e agradável. É para ensinar também aquelas que são difíceis de praticar e exigem sacrifício. Hoje em dia a gente só quer falar da hipergraça, desse amor, sabe, de um Deus que não disciplina os seus filhos. A gente só quer falar das coisas boas e a gente se esquece de falar daquelas que são difíceis, daquelas que vão requerer de nós obediência, sacrifício. Mas Jesus falou, é para ensinar tudo. Quarto, o foco do ensino é a obediência. Muitos professores fracassam porque transferem conhecimento, mas não transferem vida. Ensinam teoria, mas não levam seus alunos à prática. Eu não sei se você percebeu ou não, mas nós não podemos cair no ciclo vicioso dos pensadores, porque eles no máximo conseguiram interpretar a humanidade, mas a nossa missão vai além. Deus nos chamou para transformar as realidades. Essa é a nossa missão. Por isso a gente não pode ficar perdendo tempo com debates, sabe, com conversas que não vão nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos começar a materializar as verdades. A nossa fé não é para sermos angelicais, a nossa fé é para encarnar Jesus Cristo e revelar o amor dele ao mundo. Querido, o compromisso do Espírito contigo não é te encher de conhecimento, mas é criar em você marcas da ressurreição. A fé é para dar virtude àquilo que nós temos, é para dar virtude ao nosso carro, à nossa casa. A fé é para que a gente consiga usar tudo isso e abençoar pessoas. A fé é para que possamos pregar com autoridade e poder. E por fim o texto diz, ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que lhes dei, e lembrem-se disso, eu estou com vocês até o final dos tempos. Querido, Deus disse a Adão, cresça e multiplique. Adão pecou, se afastou de Deus, depois Deus vai lá, ele chama Noé e ele fala, cresça e multiplique. Depois Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo que ele deveria ser pai de multidões, pai de uma nação. E por último Jesus chama os seus discípulos e ele está dizendo, olha, vão e gerem filhos espirituais. E repare que para todos os níveis de chamado aqui existe uma bênção. Por quê? Porque todo mundo que decide obedecer a Deus já caminha num caminho abençoado por Ele. E deixa eu te dizer mais, Deus não tem um propósito para você, Deus tem você para um propósito, é completamente diferente. Deus não tem um propósito para você, Deus tem você para o propósito dEle. Porque quando eu penso que Deus tem um propósito para mim, eu acho que esse propósito tem a ver com o meu nome, com a minha reputação. Fica parecendo que é uma carreira solo. Percebe? E isso me faz pensar que eu devo seguir sozinho.
Só que isso me faz viver longe daquilo que Deus está fazendo, porque Deus não trabalha com indivíduos, Deus trabalha com famílias. Ou seja, Deus não tem uma carreira solo para você, Deus tem um trabalho em grupo, Deus tem um trabalho em família. Agora, quando eu entendo essa verdade, que Deus tem eu para o propósito dele, eu entendo que esse propósito tem a ver com ele, tem a ver com o nome dele, tem a ver com o nome da família, e que a glória, portanto, não é minha, a glória é dele. Quando eu entendo que Deus me chama para o propósito dele, eu entendo que ele está me dando o privilégio de fazer parte daquilo que ele está fazendo no mundo. Queridos, mais do que gerar filhos na carne, Deus tem nos chamado para gerar filhos espirituais. Eu tenho 2 filhos na carne, o Noah e o Natan. Mas o desejo de Deus é que eu vá além, é que eu gere nos meus filhos, de fato, essa filiação espiritual. O desejo de Deus é que eu gere em vocês filhos espirituais e que vocês gerem outros filhos espirituais. Jesus aproximou-se deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as coisas que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou com vocês até o final dos tempos. Por que você deve cumprir a grande comissão? Por quê? Porque primeiro, Deus começou com Adão, Deus começou com Noé, Abraão, e Jesus hoje nos dá a oportunidade de fazer parte daquilo que Ele está fazendo por toda a eternidade. Segundo, porque Jesus disponibilizou todo o seu poder, toda a sua autoridade. Terceiro, porque fazer discípulos não é uma sugestão, é uma ordenança, é uma ordem, tem a ver com quem somos. Quarto, porque o Evangelho tem poder para transformar vidas, ou seja, devemos fazer a nossa parte crendo que Deus fará dele. Não precisamos ter medo, vergonha, insegurança, podemos falar com confiança porque o Evangelho transforma. Quinto, porque o Evangelho não é uma má notícia, é uma boa notícia. Em sexto e último lugar, porque Jesus prometeu que estaria conosco. Hoje eu estou aqui para te dizer, a visão é o mundo, o método é a igreja e o tempo é agora. Não é amanhã, o tempo é hoje. Este é o mundo em que nós vivemos, essa é a nossa geração e este é o nosso momento para fazer parte do que Deus está fazendo. Hoje é dia de alistamento no reino de Deus. Eu vou fazer algumas perguntas e se a sua resposta for positiva, diga no seu coração: eu quero, Deus, eu quero fazer parte, eu quero me envolver, eu aceito. Você deseja fazer parte do que Deus está fazendo no mundo? Você deseja ser usado por Deus para restaurar casamentos, para redimir histórias? Você deseja ser usado por Deus? Você deseja ser usado para trazer cura à vida de pessoas, libertação àqueles que estão cativos, aprisionados ao pecado? Você deseja ser usado por Deus para levar salvação a famílias inteiras? Você deseja ser usado por Deus para gerar filhos espirituais? Então a minha palavra para você é: vá e faça discípulos por onde você passar. Que você possa ser uma testemunha viva do amor de Deus. Amém? Eu quero orar por você, Deus. Eu quero orar por essa pessoa que disse: eu quero fazer parte. Eu quero pedir ao Senhor que retire dela toda a timidez, todo medo, toda insegurança, Pai. Que o Senhor retire essa pessoa dessa zona de conforto, do comodismo, que o Senhor desperte ela espiritualmente, Pai. E que nessa hora o Senhor enche ela de coragem, de ousadia, de poder, de autoridade no mundo espiritual. Que o Senhor coloque as suas palavras neste lábio, que o Senhor enche esse coração da sua presença, que essa pessoa que orou comigo, que ela possa estar transbordando do teu Espírito, Pai. E que por onde quer que ela for, ela gere filhos espirituais, que ela faça amigos espirituais, ó Deus. Que o Senhor possa usá-la, Senhor, para levar cura, libertação, salvação, restauração de famílias, ó Pai. Usa, Senhor, essa pessoa onde ela está inserida. Usa ela no meio da sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade. Que ela seja luz aonde quer que ela estiver. E que em nome de Jesus ela possa estar cercada de discípulos. Essa é a oração que eu te faço. Que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
Querido, esse é o momento do dízimo e da oferta, é o momento de você agradecer, ser grato a Deus, e você pode fazer isso através das nossas contas. Tem aqui o código de QR Code, abre a tela do seu celular, acessa a sua câmera, abre a câmera, aponta para cá, vai ter um link, você clica nesse link e vai abrir aí uma página, você pode fazer a entrega por boleto ou cartão de crédito. Tem aqui também o Pix da igreja, você pode fazer uma transferência aí, tem as contas bancárias. Faça do jeito que ficar mais fácil para você, só não deixe de agradecer a Deus, não deixe de ser grato, não deixe de contribuir generosamente, não deixe de fazer isso, porque isso aqui também é um ato de adoração ao Senhor, de confissão, da gente falar assim: Pai, eu dependo de Ti, eu confio no Senhor e eu vivo único e exclusivamente para Ti. Então aproveita esse momento para você entregar a sua oferta. E se você está nos visitando, eu estou aqui para te dizer que você é muito bem-vindo no nosso meio. Eu gostaria muito de te conhecer. Manda uma mensagem de WhatsApp pra gente, tá aqui o número na tela também de WhatsApp. Manda pra gente uma mensagem, se apresente, fale de onde você é. Essa semana a gente recebeu uma mensagem muito especial de Fortaleza, de uma família em Fortaleza que tem acompanhado os nossos cultos, e a gente tem de fato nos conectado com muitas outras pessoas de fora da nossa realidade geográfica, e a gente tem conseguido ser igreja. E eu quero até te fazer um convite a mais. Quem sabe você não participe da nossa célula online, independente de onde você mora, tem como você participar dessa célula online. A ideia é que a gente gere comunhão, que a gente caminhe junto e que a gente se ajude nessa caminhada onde a gente vai se aperfeiçoando à imagem de Jesus Cristo. Então olha, que Deus abençoe muito, muito a sua vida, você que participou aqui até agora, até o final. Eu oro para que Deus derrame a bênção dele sobre você, a sua casa, que ele te use como um instrumento vivo e poderoso, e que você tenha uma semana maravilhosa na presença dele. Não deixa de dar um like aqui, de assinar o nosso canal. É muito importante que você assine o canal, deixe o seu comentário aqui também. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.